nós tendo essa ISO, você concorre, né? Digamos assim, você pode comparar o teu ensaio, como ele é feito aqui, ele pode ser feito em outro laboratório, em outra parte do mundo, que também tem essa ISO implementada. Certo. Replica e, teoricamente, o resultado tem que bater. Isso aí. O positivo tem que ser positivo lá, o negativo também, né? Então, é um processo, digamos assim, sem volta, e que agora eu acredito que quase 100% aí dos laboratórios já tenham implementado. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do SuinoCast. O meu nome é Guilherme Brandt, sou o host do programa, e hoje eu tenho uma convidada especial, a Suzana Satomi Kushiishi. Não sei se eu falei certo o nome, um alemão falando o nome japonês. Suzana, seja muito bem-vinda para a nossa edição aqui. Eu sempre falo que esse é um programa aberto, um programa democrático e leve, onde a gente discute os temas principais da suinocultura. E hoje o nosso tema específico aí, relacionado a diagnóstico de doenças, a microbiologia, controles, a questão laboratorial, né? A Suzana, que é veterinária, formada pela Unesp de Jaboticabal, com mestrado também na Unesp e doutorado na Universidade de Passo Fundo. Suzana, eu sempre falo que essa é uma leitura fria do currículo, né? E a gente sempre pede para os convidados se apresentarem, né? Quem que é a Suzana, da onde veio e como que chegou a esse cargo, né? Hoje gerente de qualidade de laboratórios do CEDISA, um importante apoio, eu digo, da nossa suinocultura, quando a gente fala que o Brasil é uma referência mundial na sanidade e o status brasileiro, a gente tem bons laboratórios e bons profissionais de suporte. Quem que é a Suzana e da onde veio e como que chegou aí no seu cargo atual? Seja muito bem-vinda, Suzana. Obrigada, Guilherme. Então, bom dia, né, a todos. Eu vim de São Paulo, eu vim lá da Unesp de Jaboticabal, vim fazendo estágio aqui na Embrapa, aqui de Concórdia, e acabei ficando por aqui. Acabei fazendo mestrado pela Unesp, mas também fazendo a parte experimental aqui na Embrapa, né? E logo em 2006 eu fui chamada, então, para atuar aqui no Laboratório CEDISA, na área de suinocultura e avicultura. Então, a minha área de especialização é microbiologia, né? Mas a gente acaba sendo responsável em várias áreas, né? Sorologia, reprodução, parasitologia, a micro, né? Propriamente dito. E aí, 16 anos depois, eu comecei, né, me atualizar. E aí, convite do professor Rafael Trandoloso, fui fazer, então, meu doutorado lá na Universidade de Passo Fundo. Acabei em 2023 e agora estamos aqui, então, há quase 19 anos aqui em Concórdia, atuando no Laboratório CEDISA. Polinutri. Há 35 anos desenvolvendo soluções e produtos voltados para a nutrição e saúde animal. Pautados pela inovação e pela busca incessante de resultados zootécnicos que impulsionam a rentabilidade de nossos clientes. Polinutri. Juntos, vamos mais longe. Que legal. E esse, então, foi uma decisão no estágio, o ingresso, a entrada na porta do laboratório. A gente acaba sendo visto, né, aqui na Embrapa, e antes de entrar no laboratório, na verdade, eu atuei como veterinária autônoma para uma empresa, para valer, e só que também com projeto dentro da Embrapa. Então, estando aqui, né, aí na época foi a Jalusa, que me recomendou, então, ao Laboratório CEDISA, e aí desde aí começou o nosso caso de amor aqui com o Laboratório CEDISA. Que legal.
boas, são histórias boas da vida, né, Suzana? E deixa eu te perguntar, para quem não é da área, o que faz um gerente de qualidade do laboratório? Tá. O que que acontece, né? Em 2013, existe uma instrução normativa em que o Ministério da Agricultura está exigindo, então, de seus laboratórios a implementação da ISO 17025, né? Que é uma norma com requisitos de qualidade. Então, a partir daí, praticamente, eu acredito que quase 100% dos laboratórios que hoje atuam no Brasil, não só na área de diagnóstico animal, mas físico-químico, alimentos, todos eles precisam ter essa ISO implantada, né, implementada. Então, o laboratório tem que ter, né, então, um gerente da qualidade e que vai estar aí supervisionando, né, todos os ensaios, fazendo, como a gente fala, verificando as documentações, implementando, como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Mas, enfim, por exemplo, calibrações de equipamentos, termômetros, pipetas, tudo que você pode fazer, né, para você ter rastreabilidade no teu ensaio, para ver se tudo que ocorreu naquele ensaio foi feito corretamente. Então, nós tendo essa ISO, você concorre, né, digamos assim, você pode comparar o teu ensaio, como ele é feito aqui, ele pode ser feito em outro laboratório, em outra parte do mundo, que também tem essa ISO implementada. Certo. Replica e, teoricamente, o resultado tem que bater. Isso aí. O positivo tem que ser positivo lá, o negativo Sim. também, né? Então, é um processo, digamos assim, sem volta, e que agora eu acredito que quase 100% aí dos laboratórios já tenham implementado. E é uma função bem difícil, digamos assim, porque às vezes os funcionários, eles às vezes acham, não, é uma função do gerente da qualidade, do funcionário da qualidade fazer né, essas verificações. Não, é todo mundo, é toda a equipe. Uhum. Hoje o mundo está cada vez mais padronizado e os degraus aí, elas são a exigência, né? Por curiosidade, muitas empresas têm os seus próprios laboratórios, né? E a CIDISA, ela tem a chancela de alguns exames específicos, né, pelo Ministério, que só vem de laboratórios credenciados específicos. Hoje a gente estaria falando de uma casuística aí de quantos exames mensais ou anuais, mais ou menos? Eu tenho um número do ano passado, né, mas aí contando tanto diagnóstico quanto análises por o Ministério. A gente faz uma média de 25 mil ensaios por mês. Então, mais de 300 mil ensaios ao ano. Mil por dia, mais ou menos. Deve dar mais de 1.000, né? O mês aí com menos de 20 dias, com 20 dias. 25 mil por mês, são bastante. Bom, a nossa suinocultura é suinocultura e aves, né? Suínos e aves, basicamente. Tem alguma coisa fora ou são as duas espécies? A gente vai recém estar entrando agora em bovinocultura. Bovinos também. Uhum. Porque hoje em dia não tem como o laboratório se manter só especialista em uma ou outra espécie, sabe? Para a sobrevivência do laboratório, a gente tem que estar expandindo esse leque aí. E isso para quantas pessoas, Suzane? Essa divisão aí de 25 mil por mês? Estamos em 31 pessoas, se eu não me engano, agora. Porque daí a mesma pessoa às vezes pode atuar em vários ensaios, né?
em vários setores, às vezes. Enfim, nós temos que aproveitar o máximo do tempo ali e do pessoal, né, para sobrevivência. Eu tenho várias curiosidades do nosso tema. Empecilhos do diagnóstico de doenças de suínos. Vamos começar de trás para frente, lá da granja até o laboratório. Gostei da nossa introdução aqui, que tu já falou da ISO, das padronizações, das certificações do Ministério, tudo que é regulamentado, né? Todo o que o regulatório exige, todas as padronizações que a ISO exige, e isso dentro da porta para dentro tem a garantia da gerência que está fazendo esses exames, e também podendo ter esse comparativo de laboratórios externos, né? Que quando tu fala que está padronizado. Bom, essa é a parte boa a partir da entrada de materiais, vamos dizer, razoáveis ou coerentes com o que a gente está buscando, né? Mas quando a gente fala de empecilhos de diagnóstico de doenças, eu tentei imaginar aqui, voltei no tempo, que eu fui extensionista, que o extensionista é o primeiro, seria o segundo ou o terceiro elo entre o animal doente ou o animal suspeito e o animal propriamente dito, né? Porque tem o dono ou o tratador que vai contar essa história para o veterinário, para o extensionista. A partir daí, pelo leque de conhecimento dele, ele vai tomar as decisões. Não, esse sinal pactognomônico aí não precisamos nem de laboratório, né? Ou vamos buscar um auxílio. E eu lembrando aqui, Suzana, tu vê os impactos que tem na nossa vida, né? Eu já estava com uns 2, 3 anos de formado e eu assumi um posto importante numa granja grande, era uma das maiores granjas de Santa Catarina, e eu tive um caso de eczema úmido, né? E tinha a laboratorista, a chefe do laboratório na época, a Suzana Guana, da Perdigão, na época, e eu nunca tinha falado com a Suzete, né? E ela era a autoridade. Eu coletei o material, eu tinha certeza do que era, eu falei, eu vou lá no laboratório levar. Me deu um branco na hora de completar a seguinte frase que o laboratório pede: o diagnóstico presuntivo ou algum diagnóstico diferencial, né? O que é isso, né? Eu não conseguia escrever eczema, né? Porque eu olhei assim e falei, nossa, isso aí é a laboratorista que sabe tudo. Então, às vezes, e hoje eu acredito que essa distância entre o laboratório e o campo, ela diminuiu, né? Até pela nossa conversa aqui, né? Que isso está chegando em vários rincões aí. Mas o que eu quero dizer é que do material, se estava bem coletado ou não, se era o material necessário, e aí eu já vejo que é uma parte dos empecilhos, né? E eu fui buscar aqui na literatura o livro que foi lançado, se não me engano, na última Abraves, do Sinsui, que é o Guia de Necrópsia e Patologia lá do pessoal da URGS. Que esses guias, eles são super úteis, né? As empresas têm os seus guias, e sempre tem erros, né? E eu falando com alguém do laboratório, eu acho que a nossa conversa aqui vai para erros, né? De caixas que chegam sem conservação, ou excesso de conservação, que chega animal inteiro. Gostaria que tu contasse aí a tua história e que o pessoal que nos escuta possa ter um direcionamento para esse tema. E depois eu tenho algumas perguntas aqui que estão na manga também, que eu preciso de ajuda específica. Tá certo. Como você disse, né, Guilherme, o problema começa lá no campo, né? Então, assim, não adianta você me mandar um material bem colhido se você não escolheu corretamente um animal, né? Então, por exemplo, um exemplo muito clássico, o pessoal manda muito animal refúgio para fazer diagnóstico. E às vezes o animal refúgio não é o que está acontecendo, porque o animal refúgio ele já vai ter as infecções secundárias, que às vezes não vai estar nos outros animais, né?
Então, a desculpa é sempre a mesma. Ah, porque o produtor só permitiu mandar esse animal. Então, assim, vai gastar dinheiro ali fazendo diagnóstico para aquele animal, não para a granja, né? Então, a escolha do animal, se o animal está medicado ou não, né? Se ele está no início dos sintomas clínicos, quando for enviar esse material, e na verdade uma coisa muito importante que eu sempre ouço nas palestras, né, de quem faz palestra de laboratório, entre em contato com o laboratório, entrar em contato com o laboratório, e assim, não são todos que entram, a maioria não entra, e assim, o que é importante? Importante você saber o que o laboratório que você usa, quais os ensaios que ele tem disponível, né? Então, e às vezes você usa não um laboratório, você pode usar vários laboratórios, e cada laboratório vai ter uma forma diferente de diagnosticar a doença, né? Então, esse contato, e hoje muito mais fácil, porque no WhatsApp, né? O pessoal tem, na minha assinatura de e-mail, tem meu WhatsApp, que podem entrar em contato qualquer hora, e a gente acaba orientando. Ah, eu tô com uma suspeita tal. Ah, coleta isso, isso, aquilo. E sempre assim, o mais breve possível da colheita até a chegada no laboratório, né? E a gente sabe que o Brasil é muito grande, então também tem esse problema de logística, dependendo de onde você está colhendo, para onde você vai mandar. Então, garantir que esse material vai chegar em tempo hábil e na temperatura adequada, né? Então, tem material que pode ser congelado, material que não pode ser congelado, refrigerado, tem material, por exemplo, material para histopatológico, é temperatura ambiente. Você não precisa refrigerar. A não ser que você colheu, fixou o material, depois você pode mandar junto com o material microbiológico. Mas tem que esperar, aguardar esse momento de fixação, senão não vai adiantar, né? Então, e assim, às vezes fala, aí a pessoa vai preencher o nosso formulário de requisição e vai falar, ó, eu tenho a suspeita tal, aí às vezes fala, tenho suspeita de doença entérica. Aí manda material para histopatológico, mas não manda os intestinos. Parece absurdo, né? Mas acontece, e não é uma ou outra vez, sempre acontece, sabe? Ah, tô com suspeita, o animal tem sintoma nervoso, mas não colhe o cérebro pro histopatológico também. Então, assim, além disso, né? Outro exemplo, a pessoa manda um material, eu quero o antibiograma do que for isolado, mas às vezes escolhe moléculas que nem vão atuar contra a bactéria. Isso é muito comum, sabe? Então, às vezes eu falo, às vezes é melhor você deixar que o laboratório escolha os princípios ativos que a gente tem, né? Todos os laboratórios têm quais os agentes que são efetivos contra agentes respiratórios, entéricos, sistêmicos, e do que escolher, e às vezes escolhe moléculas que não vão fazer diferença nenhuma ali, né? Que mais? Tem tanta coisa, por exemplo, às vezes a pessoa colhe o sangue para fazer uma sorologia, mas em vez de sorar, mandar só o soro, às vezes manda o sangue para a gente dessorar. Beleza. Mas aí ele manda congelado. Daí também não pode. Porque daí quando descongela, as hemácias rompem e aí fica um soro totalmente imobilizado. Sim. Então são, às vezes, pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença depois, né? No ensaio. E é como eu te falei, às vezes não sabem o que solicitar, às vezes solicitam tudo, que às vezes não é necessário, né? Às vezes só um microbiológico, um histopatológico, você já resolve o caso. Um ou outro ensaio de biologia molecular, se você também tem pressa para, né, para saber. E tem, por exemplo, é difícil um laboratório fazer isolamento viral. Então, se você tem suspeita de um vírus, você vai cair para a biologia molecular. Então, tem vários detalhezinhos assim que lá no final é como eu te falei, não adianta você me mandar uma amostra bem colhida, mas se você não escolheu bem o animal, né? Ou se não colhe, se colhe e manda com temperatura alta, e aí a gente pode ser que o laboratório não consiga
isolar o agente ou vai ter muito contaminante, e aí também o veterinário vai se frustrar, né? Então, é Sim. uma série de detalhes aí que às vezes a gente ouve nas palestras, né, de como colher corretamente o material, como mandar, mas é muito constante, e eu acredito que todos os laboratórios que trabalham né, com diagnóstico recebem todo esse tipo de material aí. Eu ouvindo tu falar aqui, eu lembro de 3 pontos que para mim sempre são palestras de treinamento que sempre são atuais, né? No sêmen, a conservação, o sêmen, por mais evolução que teve as centrais de sêmen, a conservação ainda é um tema quente, né? E não deveria ser quente. Em vacinas, toda a evolução que os laboratórios e o processo de vacinação que teve no Brasil, a palestra vacina e vacinação, ela sempre é atual. E toda essa tua explicação, ela também sempre é atual, né, Suzana? Como que está essa... eu sei que tu é professora também, mas como que está essa chegada, né? O aluno, às vezes, ele não tem essa percepção, porque é mais uma aula e ele está ali, claro que eu vou coletar material, né? Claro que eu vou fazer certo. Mas a hora que ele está trabalhando, né? Como que está essa atualização? Eu lembro dos cursos de necrópsia da Embrapa, do Mores, né? Eu fiz vários cursos dele e a gente mandou várias turmas, né? Como que está essa atualização e como que está essa constante atualização de tudo isso que tu falou hoje efetivamente no campo? Eu acredito, é como você falou, eu digo que é que nem no nosso sistema de qualidade você tem que estar sempre treinando e retreinando os funcionários. Para os veterinários a campo, eu acredito que seja da mesma forma, sabe? A empresa que oferece, fornece treinamento, com certeza ela vai ser mais feliz, porque é natural, né, do ser humano, a gente é treinado agora e se você não utiliza, com o tempo você vai esquecer muitas coisas, né? Então, assim, como a gente tem uma certa, não digo rotatividade, mas você está tendo sempre aí veterinários novos, né, atuando no campo, é natural realmente que às vezes nos primeiros envios mandem errado, mas aí vai depender de cada um. Se ele entrar em contato antes, porque a gente acaba sendo um agente de treinamento para essas pessoas, né? Elas ligando, Sim. perguntando, tirando dúvida, a gente ajuda muito na interpretação dos resultados, na solicitação dos ensaios, né? Então, eu vejo isso de uma forma meio que constante devido a isso, que você está tendo sempre pessoal novo atuando, né, no campo, sempre recém-formado, não que todos os recém-formados, né, vai acontecer isso, mas é bem isso, se você não está na ativa, colhendo sempre, treinando sempre, é difícil. E deixa eu te perguntar, como que é a devolutiva? Vamos lá, eu estou com suspeita aqui de um problema nervoso e te mandei um leitão e esqueci de mandar a cabeça. Ou não mandei, sei lá. Como que é a devolutiva disso? Para dizer, desse jeito a gente não vai chegar muito longe. Ou te mandei um soro, um sangue sem dessorar. Quem que está lidando com isso? Não, a gente acaba entrando em contato com... Ou a gente também coloca isso no próprio laudo, né? No relatório. Certo. Principalmente no histopatológico, né? Quando falta algum exame, a patologista coloca, olha, para suspeitas de sinais nervosos, recomenda-se enviar o cérebro. Mas nesse exemplo que você me falou, por exemplo, não significa que está totalmente descartado, né? Mas, por exemplo, eu posso tentar fazer um isolamento ali do líquor,
por exemplo, da medula espinhal para ver se a bactéria está por ali e a gente consegue pelo menos um isolamento, né? Um exemplo muito comum, por exemplo, é diarreia na maternidade, né? Às vezes o pessoal manda, vou mandar para isolamento. Mandar só para isolamento é muito natural que o laboratório vai isolar uma Escherichia coli, um Clostridium perfringens, por exemplo, né? Mas porque eles fazem parte da flora intestinal normal do suíno. Então, assim, para mim, para a gente saber se essa coli ou esse Clostridium está envolvido no processo de diarreia, eu preciso fazer o exame histopatológico. Então, só mandar para o exame microbiológico não vai te dar muitas respostas, porque daí você vai fazer o tratamento em cima do antibiograma que a gente vai dar em cima dessas bactérias, sem saber se elas realmente estão atuando ali. Daqui a pouco o seu problema não é nem E. coli, nem Clostridium, é rotavírus, por exemplo. Isso o histopatológico vai poder te dizer. Entende? Então, são fases, né? E nem todas as fases você precisaria, por exemplo, sacrificar o animal. Então, tudo depende da sua suspeita e entrar em contato com o laboratório para a gente poder te falar, olha, nesse caso você pode colher isso, aquilo, fazer tal ou tal exame e pronto, né? E tu comentou rapidamente aqui a questão que eu acho uma outra questão crucial, que se chama interpretação, né? Eu sou craque em coleta, eu coletei o animal certo, mandei tudo que foi, vai vir um monte de papel para mim. Não, a minha parte eu fiz, né? E aí veio uma coli na diarreia da matéria. Eu falei que era coli, né? Mas a coli, como fazer essa interpretação chegar efetivamente, porque eu sempre digo, o laboratório é um apoio para um veterinário, que também é um apoio, mas quem tem que ser a ponta da produção é o animal que está lá, ou que tu comentou aqui, não é mais o indivíduo, é a população. Como que essa população vai se manter saudável? Como é que está essa questão da interpretação? Eu acho que depende muito do veterinário e da empresa, né? Porque, como eu falei, às vezes a empresa oferece treinamentos, né? Isso acho que é muito importante, mas muito importante da interpretação também, que nem você falou, colhi um monte de material, pedi um monte de exame. E aí, às vezes, você recebe um monte de resultado e tem resultado ali que, na verdade, não precisava ter pedido. Sim. Então, a gente sempre tem que meio que tentar direcionar. O veterinário de campo tem que ter o conhecimento das doenças, de que fase elas ocorrem, pelo menos, né? Para tentar direcionar também esse diagnóstico. Para daí também a gente poder auxiliá-lo na interpretação. Ou às vezes o que acontece manda o material, tem um resultado, mas assim, também não tem nada a ver com o problema que ele tem ali na granja. Uma outra coisa que eu lembrei agora também importante, porque antigamente no campo, às vezes você abria um animal, você olhava e você falava, né? Isso aqui é um Mycoplasma pneumoniae. E hoje em dia, com esse que a gente chama, né, do complexo de doenças respiratórias aí dos suínos, a gente não consegue mais dizer, isso aqui é só Mycoplasma pneumoniae. Você pode ter ela junto com uma influenza, junto com uma glacerela, junto com uma pasteurela, sabe? Isso é importante, uma atualização no conhecimento também das bactérias. Vou te dar um exemplo. Pasteurela. Pasteurela, que antigamente era considerado um agente secundário de infecção, hoje nós temos cepas aí que atuam como um agente primário, extremamente patogênicas, que sozinha causam um estrago no animal, né? A glacerela, por exemplo, a glacerela, o antigo Haemophilus, a gente sempre tinha aquela ideia de que ela seria problema quando ela cresce fora
do pulmão, né? Do lado de fora, nos líquidos. E a gente sabe que, já foi comprovado, né? Que a gente tem a Glasserella sorotipo 4, que ela causa problema dentro do pulmão, né? Ela causa uma broncopneumonia também, como um agente primário de pneumonia, diferente do que antigamente a gente tinha como o HPS como um agente secundário, né? Então, nesse sentido que a gente tem que direcionar, né, o que a gente, o diagnóstico. E nesses congressos que a gente faz aqui no Brasil, a gente tem muitos dados, assim, são resumos, né, mas que a gente geralmente sempre tenta contribuir com alguma informação, não só nós, mas todos os laboratórios, com ocorrência dos sorotipos de APP, de Glasserella, Pasteurella, enfim, Streptococcus suis, que né, está sendo um problema grande também, e aí agora com essa Sim. questão da resistência antimicrobiana, nós temos cepas assim que é resistente às vezes aos 12 princípios que a gente coloca no antibiograma. Olha só. Então, essa atualização que além do treinamento do básico, né, da coleta, remessa de material para o laboratório, a atualização do conhecimento aí das doenças, né? Eu ouvindo tu falar aqui, as empresas estruturadas normalmente têm a sua equipe técnica de campo, né? Os extensionistas têm a supervisão, gerência, dependendo do tamanho, e tem um cargo aí que é o sanitarista, né? O sanitarista que lida com muitas, que é o bate e volta aí de campo, indústria, basicamente, e as questões legais, né? Por outro, e ele seria esse filtro aí que faz os treinamentos, que faz essa comunicação com os laboratórios e precisa esse cargo aí é um cargo que ele é multifunção, né? Se eu te perguntasse assim hoje, Suzana, tu foi promovida para um sanitarista de um grande grupo, né? O que tu faria com a tua experiência de campo, de laboratório? Qual o kit que tu daria para tua equipe? Pessoal, vamos para o campo com isso aqui, vamos fazer essas necrópsias. E eu não sei se eu estou te botando uma saia justa aqui, mas como lidar com essa experiência, né? Porque a gente tem várias empresas que têm ótima relação com isso, e a gente está aqui fazendo uma entrevista em 2025 falando de empecilhos de diagnóstico, né? E espero que o ano de 2025 seja mais leve de falhas para ti. Olha, a gente, como laboratório, a gente recebe muito, por exemplo, às vezes o veterinário fala, eu não tinha um saco plástico, utilizou uma luva para botar o material, por exemplo. Então, assim, eu acho que hoje é um pouco inadmissível você, como um veterinário a campo, não ter, no mínimo, uma faca, uma tesoura, uma pinça, sacos plásticos novos, né? E vários, porque também não adianta você colher tudo dentro do mesmo saco. Isso é um outro empecilho. Tem gente que mistura, né, sistema respiratório com entérico, tudo no mesmo saco. Monta o bicho dentro do saco. Já que estava dentro do bicho, vai para o laboratório. Assim. Bem isso aí. Então, uma coisa que hoje eu não sei como tá, né? Porque no meio do ano passado foi proibido a venda de álcool 92 graus. Mas a gente, eu sei como é a campo, para você esterilizar uma faca, uma tesoura, a gente molha no álcool e coloca fogo. Você esteriliza o teu material. Então, você consegue colher mais asepticamente esse material aí para enviar para o laboratório. Então, para mim, isso seria o fundamental.
existem a gente usa até no laboratório umas lamparinas de aço inox. Se você quiser, deixa ali aceso enquanto você está fazendo uma necrópsia, né, a céu aberto ali, você já tem ali um campo, pelo menos, de asepsia, digamos assim, com esse foguinho, né? E para mim isso seria e também eu acredito que a maioria dos sanitaristas tem um aparelho de choque também, né? Que levam junto no carro para fazer o sacrifício do animal também. Tu comentou, eu estou lembrando aqui de pontos, né? Que às vezes, quando tu faz gestão de pessoas, as coisas subliminares, né? Tu sai com um veterinário. Pô, vamos fazer a necrópsia. Se a caixa dele tá 0 bala e, e ele não é 0 bala, temos um problema. Se é esse negócio que tu falou do saco aí que tá todo sujo, ou, né, temos outro problema. E questões básicas, né? Às vezes, uma faca que não corta, a próprio flambar, né? Pô, vou coletar um cérebro aí, uma medula. Dependendo do que tu for coletar, tu já traz batizado para dentro do laboratório, né? E são pontos importantíssimos aí nessa discussão, né? Uhum. Um exemplo, por exemplo, o Streptococcus suis, né? Que ele é importante quando ele tem aquela formação de fibrina por volta do pulmão, e aí às vezes a pessoa está com com a luva suja, e aí pega aquele pulmão e aí coloca no saco. Pode até ser um saco plástico novo, mas aí ele já contaminou com a mão que estava toda suja, e o Streptococcus suis, ele está ali no ambiente, no chão, em qualquer lugar ali que provavelmente ele vai estar fazendo essa necrópsia. Então, é importante sim, porque daí você não sabe se você está isolando o estrepto que causou, né, a doença nele, ou o estrepto que estava ali no ambiente, às vezes sem fazer nada. Sim. Tem bastante coisa para lidar aí. Eu tenho uma curiosidade para o pessoal do laboratório. Vou fazer para ti a pergunta. O que foi no teu estágio, né? O que tu gostaria de ter ouvido na época e que teria facilitado a tua vida e que hoje tu eventualmente fala direto para o teu primeiro estagiário no primeiro dia de trabalho em relação ao trabalho de laboratório, e a outra, o que tu ouviu dentro do laboratório que tu não gostou e que hoje tu vê que foi útil. Aqui não é terapia, Suzana, mas são coisas para a gente pensar assim, pô, eu poderia ter facilitado a vida de alguém falando isso direto, né? Pois é. Aí faz tanto tempo que, meu Deus, que eu fiz estágio. Eu fui muito feliz no meu estágio, né? Porque eu fiz dentro da Embrapa, foi na parte de sistema respiratório, de suínos. Aprendi muita coisa que eu, na verdade, hoje aplico aqui. Eu acho que todos esses anos aqui dentro de laboratório, um desafio para mim foi, na verdade, gestão de pessoas. E eu acredito que isso seja não só no laboratório, mas isso numa granja, em qualquer empresa, sabe? Se você não tem uma relação interpessoal boa com as pessoas, elas não vão colaborar, né? Então, e esse espírito de equipe é muito importante, sabe? E a comunicação é muito importante, principalmente com o veterinário de campo, né? E também dentro da empresa, né? Para você conseguir que as pessoas façam o que tem que ser feito, né? A gente tem que estar constantemente fazendo essa conscientização. E na época que eu era nova, eu acredito que eu não tinha esse senso aí de que eu teria que lidar com pessoas depois, sabe? Uhum. Eu era meio assim, trabalhava meio que sozinha, bem, né? Mas hoje em dia, para você fazer um grande projeto, você não faz sozinho,
Você Sim. tem que ter ajuda de várias mãos aí. Então, eu acho que isso é muito importante. E isso eu vejo até para minha família, para meus enteados, para meus sobrinhos, essa socialização, a relação pessoa a pessoa é muito importante aí na vida adulta. E essa é a grande frase hoje para os alunos, né? Ou para quem está começando, né? Independente do lugar, assim, quem está falando aqui é alguém que está dentro do laboratório, né? Padronizado com ISO e coisa, mas não. E precisando, né, de comunicar e que a relação entre as pessoas ocorra, né? Eu acho que essa frase ela está sendo atual para todos os segmentos, né, enfim, para o mundo inteiro. A gente sempre fala, não adianta você ser excelente tecnicamente se você não sabe transmitir isso para as outras pessoas, né? Então, eu acredito que isso é muito importante. Foi muito importante e é atual ainda. Deixa eu, tu falou atual aqui, eu vou te fazer uma pergunta da atual, da moda ou do mundo. Como que a inteligência artificial hoje está dentro dos laboratórios? Olha, o que eu posso te dizer, Guilherme? Eu sei de alguns laboratórios. Nosso laboratório ainda não é totalmente informatizado, né? Mas é um caminho que não tem volta. Você vai ter que entrar nesse sistema, é uma exigência, inclusive, até do Ministério, que o nosso sistema se comunique com o sistema do Ministério, sabe? Eu acho que a gente tem que ver, tem o lado positivo e tem o lado negativo, né? O negativo eu digo assim, você vai continuar precisando das pessoas, as pessoas vão ter que operar essa inteligência artificial, digamos assim, né? E, e é uma coisa que eu tenho visto, né? Talvez não ali no laboratório, porque a gente não permite a utilização por exemplo, de celulares durante o ambiente de trabalho, mas é essa falta de concentração, às vezes, para prestar atenção numa palestra, numa aula, né? Você está ali constantemente, sabe, mexendo no equipamento. Eu acho que no futuro, quem realmente tiver essa parte pessoal, de gestão de pessoas aí avançada, digamos assim, vai se dar bem. Diferencial. Vai ser o diferencial, isso aí. Muito bem, então já temos a frase ou o tema, né, que poderia ser atualizado lá no fundo e esse tema que hoje está atual, né, a questão das relações das pessoas. Estamos chegando ao final aqui, Suzana, nos empecilhos do diagnóstico. Deixa eu te fazer uma pergunta leve agora aqui. A Suzana, fora do laboratório, o que tu faz para tu manter o teu ócio criativo? Como que tu desliga do laboratório ou do mundo corporativo, do mundo Então, profissional? depois que eu terminei o doutorado, né, que foi recente, 2023, eu falei, não, tenho que botar novas metas na minha vida. Uma delas foi aprender alemão. Eu sou casada com um alemão. Sprechen Sie Deutsch? Tô no início ainda. Ein bisschen. E eu comecei a aprender a tocar ukulele, Opa, que legal. que é um... e voltei a ler livros, né? Porque quando você está no doutorado, a coisa fica um pouco parada. Interessou. E aí agora eu voltei a ler. Tem uma sugestão Uma sugestão? de livros? Eu sou meio do... Acabei de ler um clássico, As Brumas de Avalon. Bruna Zelarão.
muito antigo. E agora, na verdade, eu estou com uma coleção de livros ali com relação a livros que falam sobre esse tempo que a gente tem passado frente ao celular, sabe? Por exemplo, agora eu comecei um que chama A Fábrica dos Cretinos Digitais. Opa. E fala bem disso aí. É um livro para família, para quem tem filhos, né? E falando cientificamente o que causa aí essas horas, né, em frente a uma tela para crianças de até 2 anos, até 13 anos, acima dessa idade. Então, eu tô nessa vibe agora. Legal. E eu vou chamar a atenção aqui, porque eu fiz uma entrevista, deve fazer um ano, com vou lembrar o nome, que foi, ele recomendou lá da UFPEL, pô, esqueci o nome, ele recomendou a leitura independente de assunto, para duas coisas, para vocabulário e para concentração, né? Porque ao estar lendo a gente também tá fora do... Com certeza. E eu vejo isso nas crianças de hoje, né? Elas às vezes não conseguem ficar concentradas assistindo um filme inteiro, por exemplo. Elas têm que parar no meio, fazer uma outra coisa. Para mim é uma coisa bem preocupante. E realmente ele tem toda a razão. Concentração e cultura, né? Cultura acima de tudo. Muito bom. Quem fez a recomendação foi o Tomás Lucia, meu amigo Tomás, e eu tomei isso achei interessante, e eu acho que vale a pena repassar essa informação dele. Obrigado, Tomás, pela lembrança. Mas muito bom, Suzana. Obrigado pela tua atenção, pela tua dedicação aqui ao trabalho. E tu como alguém dentro do laboratório e fora, dentro de uma sala de aula, repassando, é importante passar uma informação para ti, que esse programa ele também está servindo, né, para multi-áreas, e o ano de 2024 teve uma penetração aí em aproximadamente 168 mil pessoas. Então é legal, né? E a gente agradece quem se dedica a falar aqui da sua área e eventualmente desperta em algumas pessoas novos caminhos, né? Novos rumos dentro da nossa produção. Te agradeço e te deixo aqui para uma palavra final, Suzana. Eu que agradeço, Guilherme, a oportunidade e espero que isso realmente sirva para abrir um pouco a mente, né, nesse sentido aí, e fico sempre aí à disposição também como professora, como responsável técnica ali do laboratório, e para vocês aí. Muito bom. Nos vemos aí no mundo da suinocultura. Muito obrigado, Suzana. Um Obrigada abraço. a você. Até mais.